Miriam Leitão cometendo absurdos, falando asneiras de novo. Essa mulher, ela não se cansa de ser uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Essa mulher é um câncer para o jornalismo brasileiro. Ela é uma defensora do Lula, que ela fala besteira atrás de besteira, passa vergonha atrás de vergonha, e ninguém fala nada, e ninguém se pronuncia. Na imprensa em geral, é uma imprensa que parece que eles se defendem. É uma situação que a gente vive, uma corja, que esse jornalismo brasileiro não tem mais esperança de melhora. O que essa mulher falou dessa vez, ela fala uns absurdos, ela defendeu o aumento do imposto, dos impostos sobre a gasolina. E ela defendeu da forma mais bizarra possível, que eu vou ler aqui exatamente o que essa mulher falou. Essa mulher que cada vez ela envergonha mais quem valoriza o jornalismo de verdade, para defender que o povo, eu que trabalho igual um louco, o cidadão que trabalha, pague uma fortuna na gasolina, com argumentos surreais, porque o governinho Lula, né, que diz ser o governo dos pobres, vai voltar os impostos sobre a gasolina, sobre o gás de cozinha, sobre o diesel. Eles vão aumentar os impostos aí para todo mundo que fez o L chorar bastante. Eu vou rir da cara de quem fez o L. Eu não vou rir da cara de quem votou certo e vai pagar um pato por esse bando de ignorantes que foi capaz de votar no Lula, que foi capaz de votar no governo mais corrupto da história do Brasil e que está de volta e que já está botando as asinhas para fora. Então, eu vou ler aqui, mas lembrando que a Miriam Leitão recentemente já falou, e eu fiz vídeo aqui no canal Pilhado, que o governo Lula, nesses primeiros dias de governo, né, pouco mais de um mês de governo, agora vão fazer 2 meses de governo, já fizeram 2 meses de governo, que o governo Lula ele é mais democrático que o governo Bolsonaro, que o governo Lula ele está devolvendo os direitos para o cidadão brasileiro. Ela foi capaz de dizer isso, democrático. A gente está vivendo um momento de censura, ninguém pode falar mais nada. E ela diz que o governo Lula está proporcionando uma maior democracia, está proporcionando mais liberdade. Essa mulher é uma vergonha. E agora eu quero deixar claro para vocês o que ela fala sobre os impostos da gasolina. Olha o que essa cidadã ela é capaz de dizer, só de olhar para a cara dela já me dá ânsia de vômito, por todos os aspectos, né? E aí eu vou ler aqui para vocês, primeiro, a manchete da coluna da senhora Miriam Leitão. Ela diz o seguinte: cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. E aí, a cara de pau dela, num determinado momento, né, do seu texto, ela diz o seguinte, num dos argumentos: a gasolina é um produto que emite gases de efeito estufa e há um esforço global para a redução das emissões. Olha a cara de pau. Ela agora quer dizer que o governo Lula está aumentando o preço da gasolina para as pessoas não usarem mesmo, para que não polua o meio ambiente. Isso é uma mentira descarada, de tão nojenta, que parece que as pessoas... Eles estão chamando, a verdade é essa, eles estão chamando o povo de otário. É óbvio que o Lula não está fazendo isso para não poluir o meio ambiente. Ah, não, queremos que use menos carro, então vamos aumentar a gasolina. Está aumentando a gasolina para eles encherem o bolso de dinheiro. É para isso que eles estão aumentando o preço da gasolina. É para tirar o meu imposto, é para tirar o seu imposto, é para a gente trabalhar para eles. É para a gente fazer o papel de otário que a gente sempre fez com os governos do PT. E sempre acobertado por essa mídia nojenta, essa mídia nociva, essa mídia que também enche o bolso quando o PT entra no poder. Ou vocês acham que não? O próprio Bolsonaro foi dentro da Globo e falou: eu acabei com a mamata da Globo. E eles tiveram que engolir. Eles que falam tanto de golpista. O Roberto Marinho apoiou o golpe militar de 64. E a própria Miriam Leitão ficou gaga quando teve que falar sobre isso na Globo. Ficou gaga. Mostra isso, Érica. Mostra que bota o vídeo dessa senhora gaga no ar
quando o Bolsonaro falou ao vivo, num debate da Globo News. Eu não sei se vocês sabem, mas o Roberto Marinho apoiou o golpe militar de 64, que foi a ditadura militar. E a Miriam Leitão teve que se pronunciar ao vivo. E como ela nem sabe o que ela fala, porque ela é uma jornalista horrorosa, ficaram falando no ponto dela e ela tendo que repetir. Foi constrangedor. Bota só uma parte aí, Érica. Se puder, até muda a voz, só para ver o papel de palhaço que essa senhora fez no ar com o Bolsonaro ao vivo na Globo News, desmoralizando todos os argumentos da Rede Globo. Em relação às declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre o Globo em 1964, o Grupo Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. Como todos os grandes jornais à época, com exceção da Última Hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe com o objetivo reiterado de Roberto Marinho 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou um editorial em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Nele, o jornal disse não ter dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiam o jornal na época e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país. E finaliza com essas palavras o editorial. Abre aspas. À luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro, assim como equivocadas foram as outras decisões editoriais. Aí agora, a gente vai seguir com os argumentos maravilhosos da Miriam Leitão para defender o aumento do preço da gasolina. Lembrando para você, tá? Que o aumento do preço da gasolina, ele vai mexer com o meu bolso, mas ele vai mexer principalmente com quem faz Uber, com motorista de táxi. Esses caras, eles vão ter um prejuízo surreal. Imagina a quantidade de trabalhador que vai ter que ganhar quase nada para pagar um valor surreal pela gasolina. A gente tem que refletir sobre isso também. Além de nós, cidadãos, que para a gente ir para o nosso trabalho, viajar, lazer, vai ter que gastar uma fortuna. Comparando com o Bolsonaro, de novo, Bolsonaro cortou os impostos, isentos de imposto sobre gasolina, diesel e gás de cozinha. E o Lulinha, o presidente do povo, volta a dar porrada no nosso bolso, a tirar dinheiro do cidadão, do trabalhador de verdade que paga imposto. E aí, outro argumento da senhora Miriam Leitão. Em outro ponto, ela defende a perspectiva da esquerda, olha isso, alegando, entre aspas, que os recursos públicos devem ser destinados principalmente para os pobres e não para os ricos. E quem consome gasolina é quem tem carro e, portanto, mais renda. Gente, é um nojo, é um nojo. Aí ela quer dizer agora, ela quer botar a questão social, que o pobre não tem carro, que quem tem carro é o rico, que o rico tem que sim que pagar as contas do país. É aquela lorota que o Lula conta, que não é o empresário que sustenta o país, que o empresário ganha dinheiro por causa do funcionário. É um bando de idiota de esquerda que não tem nem argumento. Se as pessoas soubessem, é porque o ignorante também não sabe o quanto que o empresário trabalha. O empresário trabalha dia e noite, o empresário não tem fim de semana. O empresário rala para fazer dinheiro e é esse empresário que dá o emprego para esse bando de ignorante que vota na esquerda. Para esse bando de gente burra que quer acreditar no Lula, mas que não sabe que eles têm emprego e que eles conseguem botar comida em casa porque esse empresário dá emprego para ele. E eles vendem isso. E o ignorante que não estuda acredita. Ó, carro só tem quem é rico.
Então, nosso governo é para o pobre. O Uber é rico, o taxista é rico, ele está botando comida em casa, com o carro dele, com a gasolina. E ele vai passar a viver o sufoco, porque ele vai ter que pagar muito caro pela gasolina. Então, é cada argumento vergonhoso e são sempre os mesmos argumentos, que só enganam idiota ou quem é comprado. Tem isso também. Não é só o ignorante que vota na esquerda, é quem ganha em cima da esquerda. E a gente sabe que tem muito, inclusive artistinha. Muito artistinha vagabundo por aí, que não faz porra nenhuma e enche o bolso com Lulinha no poder. A gente sabe disso. E aí, para fechar com chave de ouro, o último argumento dela é o seguinte, que o PT não pode ter medo dessa decisão. Pode negociar de que forma vai fazer isso. E ela diz, Lula se encontra com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e eles devem definir como vão conduzir a política de preços da empresa. E aí ela fala, o meu temor é que eles acabem fazendo aquilo que disseram durante a campanha, que é fazer uma política de preços que acabe representando um subsídio ainda maior do que a retirada. Ela afirma, tá, faz uma relação com a justiça social que perpassa pelo aumento de impostos sem observar a exorbitante carga tributária brasileira e a classe social mais onerada por ela. Então, a gente vive aí uma cara de pau que ela fala do meio ambiente e o Lula não está aumentando o preço da gasolina. Eu estou até suado. Eu estou até suado de tanta raiva que eu tenho dessa mulher. De tanta raiva do que eu vejo essa mulher falar, da cara de pau que ela tem para defender o governo Lula, sem argumento nenhum. E as pessoas acreditam. Vai dizer que é para não poluir o meio ambiente. Vai dizer que é porque é um governo para o pobre, não é um governo para o rico. Isso é a cara da Miriam Leitão. Isso é Miriam Leitão. Eu quero recuperar esse argumento dela para a gente colocar aqui, onde ela fala que o PT traz à tona um governo mais democrático, um governo melhor para o povo brasileiro. E ela ainda fala, nesse depoimento, que é um governo mais dentro da lei do que o governo Bolsonaro. Aí é para me matar, aí é para me levar à loucura. Ela quer falar de lei no governo Lula. Será que ela lembra que o Lula estava preso até pouco tempo atrás? Será que ela lembra que o Lula foi condenado em 3 instâncias da justiça até pouco tempo atrás? Será que ela lembra que o governo Lula teve vários ministros presos? Teve diretor da Petrobras preso? O que mais tinha no antigo governo Lula e da Dilma era a delação premiada, quando um bando de corrupto entrega os outros para diminuir a pena. Isso era o símbolo do governo Lula, delação premiada. E ela quer falar que Lula está mais dentro da lei do que o governo Bolsonaro. E tem gente que acredita. Isso que é duro da gente viver num país repleto de ignorantes. E para eles, quanto mais ignorante tiver no Brasil, melhor. Porque esses ignorantes acreditam nas mentiras deles. Então, quanto menos eles darem, quanto menos estrutura eles derem para os pobres, melhor. Porque eles vão seguir sendo ignorantes, vão seguir acreditando em um bando de mentira, vão seguir sem acesso a muita informação na internet e a gente vai pagar o pato por um bando de ignorantes que nem sabe o que faz. Porque para acreditar nisso, tem que ser muito ignorante. Olha esse discurso da Miriam Leitão, pelo amor de Deus, olha isso, que o governo Lula está mais dentro da lei e é mais democrático que o governo Bolsonaro. Isso aqui é para matar a gente de desgosto. Diferença, por exemplo, na vida dos Yanomami. Fez uma enorme diferença no combate ao desmatamento na Amazônia, que agora você tem o IBAMA no controle do combate ao desmatamento. A lei voltando a ser respeitada. Uma mudança grande na área da saúde, na área da educação. Já volta as prioridades para o ponto certo. No caso da política habitacional, as pessoas com menor renda voltam para o programa e com subsídio, que é isso mesmo, o subsídio existe para ajudar os pobres
a terem a sua residência. O Bolsa Família volta com os mesmos critérios de antes, porque você não pode ter um programa de transferência de renda sem critério. Então, muita coisa mudou. Eu acho que o mais importante também que mudou foi o seguinte, e ficou claro no dia 8 de janeiro. O governo passado tinha uma política de enfraquecimento da democracia. Isso ficou claro no dia 8 de janeiro, com ataque a todos a sede dos poderes. E no governo Lula você tem um respeito à democracia e às instituições e a construção desse pacto. Então, acho que em um mês e meio aconteceu muita coisa no governo Lula, muita coisa para melhor. Combate, por exemplo, ao armamento descontrolado. Enfim, a lista é grande e meu tempo até já acabou, Ana Paula. Bom, não é possível que a gente assista a isso e ache que tem alguma verdade. É muita cara de pau, é muita falta de vergonha. Isso não é só Miriam Leitão, é a Globo. No geral, a Rede Globo virou uma vergonha. A Rede Globo virou um órgão de comunicação do governo Lula. E eu nunca vou acreditar nessa emissora, principalmente na senhora Miriam Leitão, que tem total relacionamento político com o PT. Isso não é novidade para ninguém. E ela vai sempre acobertar. Por mais vergonhoso que seja o governo Lula, essa mulher vai ter a cara de pau de fazer alguma defesa a esse governo que vai acabar com o Brasil. Já está detonando a nossa economia. Olha a quantidade de empresas. Eu estava conversando com um amigo ontem do mercado têxtil. Marisa, demitindo em massa. Riachuelo, demitindo em massa. Pernambucanas, demitindo em massa. Americanas nem se fala, mas aí não é relação só com Lula. Então, a Van, deixando de investir em várias lojas que eles iriam abrir com o governo Bolsonaro. Então, segura. Quem fez o Lzinho vai chorar muito ainda. E de quem fez o L, eu não vou ter pena nunca. Porque, para mim, tem que passar sufoco, sim, por ter feito essa merda que eles fizeram com o Brasil. Eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Não concorda? Deixe o seu comentário. Deixe o seu like. É muito importante para a gente que você sente o dedo no like. E, galera, eu vou te dar um dinheiro para você fazer sua aposta esportiva lá no Aposta Ganha. É isso mesmo, eu vou te dar uma grana extra. Se você gosta de aposta esportiva, aponta o seu celular para esse QR Code que está aqui no topo da sua tela, ou clica no link que está aqui na descrição, que você ganha um bônus em dinheiro. Você ganha uma grana extra para você apostar lá no Aposta Ganha. Tem Champions League, tem campeonatos estaduais, tem campeonatos europeus, tem NBA, tem Fórmula 1, tem de tudo. E você ganha uma grana extra do site para fazer suas apostas. Então, aponta o seu celular para esse QR Code ou clica no link que está bem aqui na descrição. Não deixe de deixar seu like, senta o dedo no like, se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.